Aleluia. Sabe, eu queria que você pensasse um pouquinho no que você cantou. Uma música antes dessa, que diz assim: mortos ainda levantam, gigantes ainda são mortos. Você crê nisso? Os gigantes ainda são mortos. Qual é o gigante que está de pé, de frente de você? Dizendo assim para você: eu vou te matar. Qual é esse gigante? Davi disse assim, quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Essa doença, esse problema, essa circunstância, essa situação que se levanta sobre a sua vida. Aleluia. E diz mais a música, eu estou aqui por ti. Hoje a gente está aqui por conta dele. Então ele vai vir e vai fazer o que ele tem que fazer. Porque você decidiu estar aqui hoje à noite. Amém? E você cantou assim, tens o meu coração. Venha e faça o que você faz. Será que ele tem mesmo o nosso coração? Deus está se movendo a nosso favor, queridos. Deus está se movendo a seu favor de todas as formas e de todas as maneiras. Amém? E eu sei que as coisas vão acontecer. As coisas já estão acontecendo. Deus já está se movendo. Qualquer circunstância, qualquer problema que você esteja passando agora, nesse exato momento, está sujeito a mudança. Qualquer situação, qualquer sintoma, a única coisa que não muda é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Você ainda de pé, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor separou esse tempo para nós, Pai. Eu sei que os comandos e as direções vindas do Senhor para a nossa vida, Pai, nós vamos acolher no nosso coração. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor marcou essa noite, esse encontro, e a gente obedeceu. Nós estamos aqui. E eu sei, Pai, que quando a gente está na sua presença, Pai, com o coração aberto, com o coração disponível, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, a gente não vai embora para casa do mesmo jeito. Obrigado, Pai, porque a sua palavra, ela não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia, sem que antes ela faça aquilo que ela foi designada para fazer. Existe um desígnio e a palavra vai se cumprir na nossa vida, em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, Pai, por esse culto. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o povo é seu, a igreja é sua, a palavra é sua. E venha, Senhor, e faça do jeito que o Senhor quiser. Venha e faça o que você faz, Pai, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Aleluia. Aleluia. Coisa boa. Boa noite. Agora eu posso te cumprimentar. Seja bem-vindo. Pode se sentar. Aleluia. Boa noite para aquele que está assistindo a gente, para quem está assistindo a gente em casa. Aleluia. Nós estamos online. Logo nós estaremos ao vivo. Aleluia. Mas eu estou vendo bastante rostinhos novos aqui. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Aleluia. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui, viu? Fique à vontade, como se você estivesse na casa do seu pai. Amém? E quero dizer para você que já está aqui pela segunda, terceira, 5 anos, seja bem-vindo ao melhor tempo da sua vida. Seja bem-vindo à melhor estação que você poderia estar. Aleluia, porque como o pastor sempre fala aqui, a gente está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, da maneira certa. E Deus se agrada disso. Amém? Porque você decidiu estar aqui, porque a gente decidiu estar aqui. Eu não sei se você reparou, mas alguns estão com essa camiseta bonita aqui, olha, o povo mais feliz da terra, aleluia, e nós somos o povo mais feliz da terra. Eu quero te lembrar, mas como você me garante que eu sou o povo mais feliz da terra? O pastor, ele foi inspirado e guiado pelo Espírito para falar essa frase aqui para nós uma vez, e a gente pegou isso. Hoje a gente é o povo mais feliz da terra e a gente tem consciência disso. Essa camiseta que a gente fez por conta de um propósito, inspiração mesmo, por conta da nossa placa que foi colocada lá do lado de fora. Quem já viu a nossa placa? Amém. Ficou bonita, né? Amém. E a gente fez essa camiseta por conta da placa. Amém? E eu sei que as pessoas estão chegando porque elas estão passando aqui na porta e elas estão vendo a placa.
E a gente já sabia disso. Você pode olhar do seu lado e ver que faltam poucas cadeiras para serem preenchidas. Aleluia! Hã? E tem mais cadeira, tá, gente? As pessoas estão chegando, tem cadeira. E tem cadeira, as pessoas chegam, tem cadeira, as pessoas chegam, e a gente vai. Até ficar pequeno, amém? Mas não tem problema, eu já disse que a gente vai expandir para os lados, para frente, para trás. Aleluia. E o pastor inspirado, né? Como eu disse, por um salmo, Salmo 1, no capítulo, o Salmo 1, versículo 1. Vamos abrir lá? Aleluia. Eu quero que você tenha essa certeza que você é o povo mais feliz da terra. Que você faz parte. Se você faz parte da família de Deus, você é o povo mais feliz da terra. Independente se você está com a camiseta hoje ou não. Aleluia. Olha só. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Eu quero ficar até aqui, do 1 ao 3, mas eu quero que você preste atenção. O versículo 1 diz assim, ó, bem-aventurado o homem. Aqui, na tradução da minha Bíblia, diz assim, ó, descrição do homem verdadeiramente feliz. Aleluia. Esse bem-aventurado é o homem verdadeiramente feliz. Por quê? Porque ele escolheu não andar no conselho dos ímpios. Ele decidiu não olhar para as circunstâncias ou as coisas que o mundo tem apontado. Não olhar para os problemas. Independente de qualquer situação, de qualquer circunstância, de qualquer coisa, ele é feliz. Não é o que está do lado de fora que motiva ele ser feliz ou não. O verso 2 diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Aleluia. E na sua lei, na palavra, medita de dia e de noite. É por conta da palavra que esse homem é feliz. Porque é a palavra que tem garantido para ele aquilo que ele vai viver, que são os frutos, aleluia, e uma vida bem-sucedida. Então, a gente saber dessas coisas, olhar por esse lado, esse salmo, agora você vai sair daqui na certeza que você é o povo mais feliz da terra. Você faz parte disso. Você não anda segundo os conselhos do mundo, você não precisa dos conselhos do mundo. A gente precisa da palavra. É ela que vai ditar se eu sou feliz ou não. E eu sou, porque está dizendo, bem-aventurado o homem, verdadeiramente feliz. A gente precisa estar feliz, gente, independente do que esteja acontecendo. Sabe uma coisa que a gente sempre precisa lembrar, que nada vai mudar do lado de fora se a gente não mudar do lado de dentro? As coisas precisam ser organizadas primeiro do lado de dentro. Se a gente entender que, independente do que está acontecendo no caminho, eu preciso escolher ser feliz, por conta da palavra, por conta de eu viver na palavra, as coisas vão ficar mais leves. As coisas vão ficar mais fáceis. Aleluia. Dá um glória a Deus para ajudar o ministro, aleluia. Mas eu preciso que isso caia como revelação dentro de nós. Saindo daqui nessa certeza que você é esse povo feliz. Você fez essa escolha. Quantos já entregaram a vida para Jesus? Praticamente todo mundo, aleluia? Então não é o que está acontecendo lá fora que traz regras sobre a nossa vida. Não importa. A gente é feliz. E aí, ele diz assim, ó, que se a gente meditar na lei do Senhor, a gente vai dar fruto, aleluia, e tudo quanto a gente fizer vai ser bem-sucedido. E eu não estou dizendo só de vida financeira. Eu estou dizendo em todas as áreas da sua vida. Se você escolher pela palavra, pensa comigo, se a gente escolher pela palavra, a gente vai sempre dar fruto, aleluia, e vai ter uma vida bem-sucedida. A gente vai ter uma vida próspera. Olha só, aqui, a minha Bíblia, na parte de baixo, ela fala algumas coisas sobre cada versículo. E quando ele fala sobre isso, do verso 3, que ele fala de ter uma vida bem-sucedida, ele fala assim, ó, a prosperidade em todos os sentidos. E às vezes a gente pensa só no dinheiro. Mas eu quero te lembrar que o dinheiro é o nível mais baixo da prosperidade.
Como a gente já disse aqui, dinheiro compra casa, mas não compra um lar. Dinheiro compra um plano de saúde, compra um médico, mas não compra a sua saúde. Isso daí é uma boa jornada. O dinheiro é consequência. Por conta de você estar no plano e no propósito de Deus para a sua vida, tudo aquilo que você precisa vai chegar. Quem disse que você precisa exatamente do dinheiro? Dependendo do que a gente precisa, a gente vai dizer, pai, eu preciso de uma casa nova. E quem disse que você precisa ter o dinheiro no bolso para comprar? O problema é que às vezes buga a nossa cabeça quando a gente fala essas coisas, né? Aleluia. Pois é, porque a gente quer fazer conta. Mas quem disse que quando a gente escolhe estar no propósito, precisa ter o dinheiro? Até porque o propósito de Deus para a nossa vida é maior que a gente mesmo. É maior, nosso dinheiro não paga, gente. O que tem na conta, o que tem na minha conta lá, não paga o propósito que Ele tem para a minha vida. E foi Ele que decidiu dar, então Ele banca. Aleluia. Lembra? Para onde Deus aponta, Ele paga a conta? Então, para onde Ele tem apontado para a gente ir? Se a gente decidir ir, escolher ir, tudo vai ser pago. Amém? E sabe, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre escolhas. Meu Deus. As nossas escolhas. Tudo o que a gente faz hoje é baseado nas nossas escolhas. Tudo. Desde lá de trás. Com quem você escolheu casar, com quem você escolheu andar. Aleluia. Pode ser que a gente não esteja com a nossa vida assim, tão satisfeito com a colheita das nossas escolhas. Mas ainda dá tempo da gente mudar. Aleluia? Graças a Deus por isso, porque Deus é bom. Ele é tão bom que deixa a gente plantar o que a gente quiser. Aleluia? Mas Ele é justo e a gente vai colher aquilo que a gente planta. Não tem como a gente plantar maçã e querer colher laranja. Não vai. Então, assim, a nossa vida hoje, o que a gente está vivendo hoje, mesmo a gente não estando satisfeito, são resultados das nossas escolhas. E existem escolhas que são para sempre. Eu não sei se você já parou para pensar. Adão, quando ele errou, quando ele, por conta de uma incredulidade, olha, eu descobri isso, olha que benção. Por conta de uma incredulidade de não crer que Deus era bom e que Ele era suprido em tudo, decidiu, por conta de uma incredulidade, desobedecer, e a humanidade, o destino da humanidade paga até hoje. Glória a Deus por Jesus, amém? Nós já estamos numa outra etapa, numa outra estação. Graças a Deus por isso. Mas eu quero te lembrar que tudo faz parte das nossas escolhas. A gente escolhe, desde quando a gente se levanta, como vai ser o nosso dia. É você quem decide quando você acorda, abre os seus olhos e dá um bom dia, Espírito Santo, me ajuda no meu dia, fica comigo, que eu sei que o meu dia vai ser maravilhoso. Ou se você já pega direto o WhatsApp. Já aproveita que vai desligar o despertador, nós temos mensagem aqui, e aí são as nossas escolhas, gente. As nossas escolhas, elas estão ligadas diretamente ao nosso futuro, à nossa vida. Olha isso, eu pedi para o Marcelo colocar essa imagem, eu pedi para que ele deixasse até o final do culto, porque é como se a gente estivesse mesmo como essa pessoa aqui. Existem dois caminhos, existem duas escolhas, a gente vai chegar lá em Deuteronômio, mas eu quero que você olhe essa imagem e pense todos os dias quando a gente levanta. O que eu vou escolher? Eu vou escolher viver o plano de Deus para a minha vida, independente da circunstância, independente do que eu ainda não vi, aquilo que ainda não aconteceu, não importa. Eu decido ser feliz, porque eu vivo por conta da palavra. Eu decido ser verdadeiramente esse homem feliz que fala lá em Salmo, no capítulo 1, no verso 1. Ou eu decido andar conforme o mundo anda. Conforme eu escolho andar, conforme o mundo dita. Hoje eu vim aqui dizer para você, escolha. De preferência, escolha a vida. Escolha viver o plano de Deus. Escolha viver o seu propósito. Escolha viver o seu chamado. As suas escolhas, elas afetam diretamente a sua vida, a sua família, seus filhos, seu casamento, as pessoas que convivem com você, o seu chamado, o seu ministério, são as suas escolhas.
E quando você decide pelo plano de Deus, Ele está dizendo assim para você, pode vir, está tudo bem. Aleluia. Porque a própria palavra diz que a vereda do justo, o caminho, é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais. Talvez chegue no final, pode ser que você corra, mas pode ser que não, mas não tem problema. Eu vim aqui hoje para tratar algumas coisas que são por dentro mesmo. Talvez até mexer em alguma ferida. Aleluia. Mas não tem problema, a gente assopra e passa. Aleluia. Mas eu quero que a gente fique ligado nessas coisas. Deus, Ele nos dá a oportunidade todos os dias. Eu não sei se você parou para pensar, por isso que chama presente. Deus, Ele te dá um presente todos os dias, você decide viver com Ele ou não. E sabe que os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas, sufocam o poder da palavra. A Bíblia já garante isso. É a gente que precisa estar ligado, é a gente que precisa estar sensível aos comandos do Espírito. A gente que já aceitou Jesus, o Espírito Santo mora dentro. O que fazer, como fazer, quando fazer, que jeito fazer. É Ele quem nos ajuda. E sabe que às vezes a gente já está tão assim conectado com Deus, conectado com o Espírito, conectado à palavra, à visão que Deus já nos deu, que tem resposta que você não precisa nem orar. A sua escolha já é de bate-pronto, porque você sabe quem você é. Você já sabe quem você carrega. E o diabo, ele vem para nos distrair. Ele quer te distrair nas suas escolhas. Ele quer que você fique prestando atenção tão nas coisas que ele mostra e nas coisas que ele te aponta, que naquilo que Deus mostra para você e que ele já disse que está tudo feito e que está tudo bem, às vezes a gente esquece. Os cuidados do mundo, as coisas do mundo, as coisas que o mundo apresenta. Dependendo das coisas, a gente já vai começando a achar que é normal. Ah, mas é normal. Está tudo certo. Não, não é. Tem coisa para crente que não é normal. Não é normal a gente se acostumar a ver algumas coisas que a gente vê no Instagram, que a gente vê em Facebook. Homem com homem, mulher com mulher. Não é assim. Aleluia. Coisas que precisam ser faladas aqui. E eu vou aonde o Espírito Santo mandar eu falar. O que ele mandar eu tocar. Eu anotei algumas coisas aqui, mas tem coisas que eu estou falando aqui para vocês que não está nem anotado aqui. Mas eu creio que seja o Espírito Santo mesmo nos acordando para algumas coisas. Nos acordando para as nossas escolhas. Aleluia. Deus é bom, querido. Ele decidiu te alcançar hoje à noite. E começa a pensar nas suas escolhas. Começa a pensar nas suas decisões. Começa a pensar como tem sido o seu dia. Como tem sido o seu último mês. Será que a gente tem deixado Deus de lado? Escolhas. Às vezes a gente pensa assim, sabe aquela bandeirinha branca da paz? Ah, talvez se eu levantar uma bandeira branca aqui, o diabo vai parar, né? Vai me dar um alívio, vai parar de me atacar, vai parar de vir para cima. Eu acho que eu vou pôr um pouquinho o pezinho para trás com relação ao propósito que Deus tem para mim. Eu dou uma retrocedida e o diabo para. Não para. Eu quero dizer que se você parar, se você desistir, se você retroceder, o diabo não vai parar. O diabo vai para cima mesmo com os dois pés no peito. Então, a gente precisa se posicionar nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Se segura, gente. Se segura, porque Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Mas é a nossa escolha, é a nossa posição. Eu ouvi uma frase que diz assim, ó. Quer viver o que você nunca viveu? Faça o que você nunca fez. Escolha. Escolha. A gente quer sempre viver a mais, além. A gente quer sempre que Deus faça a mais, além. E a gente? Olha, eu espero até o final do culto você me amar. Amém? Aleluia. Não tem problema, senão depois a gente troca o cálice, porque eu te amo. E a gente fala todas essas coisas em amor. Porque, pensa comigo, quando o assunto veio ao meu coração, eu também fui ministrada. Sabe? A gente precisa estar ligado nas nossas escolhas. Aleluia. Olha só. Aleluia.
Abre comigo lá em Deuteronômio, no capítulo 30. Aleluia. O verso 19. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Diz assim, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Aleluia. Para aqui um pouquinho. As nossas escolhas. Ele está dizendo assim, ó. Deus está dizendo para ele assim, ó. Eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, porém, a vida. Mas você sabe que tem gente que ainda escolhe a morte? Infelizmente. E que morte que é essa? Está distante do Senhor. A pessoa está morta espiritualmente. E acha que está tudo certo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aleluia. Mas a gente precisa entender que as nossas escolhas, além de afetar a nossa vida, como diz a palavra, afeta diretamente a nossa descendência. As suas escolhas têm afetado a vida dos seus filhos. O que você tem visto, o que você tem feito, o que você tem vestido, o que você tem, com quem você tem se associado. Seus filhos estão assim, ó, de olho. Mas às vezes a gente fala, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aleluia. E a gente precisa tomar cuidado. Porque as crianças, elas são observadoras. Elas falam o que você fala. Elas querem vestir o que você veste. Você é a inspiração dela. O pai é o super-herói. É assim, quem tem filho sabe. Isso mesmo. A gente sabe. Aleluia. Então, cuidado com o que você tem assistido na televisão. Os filmes que você tem visto. Aleluia. Cuidado com aquilo que você tem deixado seus filhos ver na internet. São escolhas. Cuida deles. Não são seus. Às vezes a gente fala, são os meus filhos. Não, são herança do Senhor. Aleluia. Você está cuidando. E vai dar conta como cuida. E aí ele diz assim. Olha lá, ó. Escolhe, porém, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Como? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, pegando-te a Ele. Pois disto depende a sua vida e a sua longevidade. Ele já está dando a dica. Escolhe a vida. Que jeito? Amando o Senhor, amando a palavra, cumprindo a palavra. Investe em você. Leia. Assista as ministrações. O pastor Romeu ministrou hoje de manhã lá em Guará e ele disse assim, fala comigo assim, gente, 3 palavrinhas. Verbo da vida. Você que é daqui, eu aconselho você, a quando for procurar ministração, coloca lá, verbo da vida, ou no começo ou no final, e procura o assunto que você deseja ouvir. Você que visita a gente pela primeira vez, fica à vontade, mas pode fazer isso se quiser. Porque você vai entender aquilo que você crê, você vai estar inserido na visão, você vai entender o que o ministério que você faz parte acredita. Por onde é guiado, para onde que vai, como que faz. A gente tem uma visão. E sabe que quem não tem visão perece? Quem não tem visão vai para qualquer lugar. Quem não tem visão, qualquer lugar serve. Quem não tem visão, gasta energia, tempo à toa, dinheiro à toa, desnecessário. Mas quem já sabe para onde está indo, já sabe qual é a direção, já sabe o que tem que fazer, poupa tempo. Economiza o tempo e faz exatamente aquilo que precisa ser feito. São as nossas escolhas. Aleluia. Escolhe, porém, a vida. Hoje é a noite de você escolher viver o plano e o propósito de Deus para você. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, eu não lembro o versículo, se não me engano está no 28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não para por aí.
A Bíblia continua dizendo assim, e que são chamados segundo o seu propósito. Escolha estar no plano e propósito de Deus. Escolha estar no plano e no propósito de Deus. Porque todas as coisas vão cooperar para você. Você vai ver todas as coisas que não funcionam começar a funcionar. Por conta de uma escolha. Aleluia. Eu quero lembrar você, gente, que o mundo, ele jaz no maligno. A Bíblia diz isso, que o mundo jaz no maligno. Ele está morto no maligno. Ele não tem nada para nos oferecer. E a Bíblia também diz que nós fomos tirados de um império de trevas e colocados num reino. E esse reino, ele é tomado por esforço. Viver a vida de Deus, viver o plano e o propósito de Deus para nós, tem um esforço. A Bíblia diz assim, que aqueles que se esforçam se apoderam dele. Se você se esforçar, as coisas vão cooperar para você. Deus vai fazer as coisas acontecer. As coisas estão se movendo, querido, a nosso favor. Tudo está se movendo ao seu favor por conta de um plano. Por conta de um propósito que é maior que você. Aleluia. Não permita o diabo te distrair nas suas escolhas. Você precisa lembrar que você é filho. Você é filho de Deus. O diabo não pode te distrair na sua identidade. Ele tentou distrair Jesus. Quando Jesus foi batizado por João no deserto, no Rio Jordão, assim que ele foi batizado, todo mundo ouviu uma voz que estava dizendo assim, ó, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E assim que ele saiu dali, no próximo capítulo, o Espírito enviou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. E qual foi a primeira coisa que ele foi questionado? A identidade dele. Se és filho de Deus, mas ele não tinha acabado ali de Deus dizer assim para eles, você é meu filho amado. Eu vim aqui dizer para você, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Não permita que a distração tire ou que você duvide da sua identidade em Deus. Aleluia. O diabo não vai mais te distrair. Quando ele vier com qualquer coisa, você não vai mais pegar qualquer coisa. Aleluia. Você vai sair daqui sabendo quem você é. Filho, amado, sem dúvida, para cumprir o plano e propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Deus não mudou, gente. Deus é o mesmo. Não se segura na circunstância. Se segura na palavra. Como eu disse, toda circunstância que a gente vive aqui, todo problema, qualquer situação, qualquer sentença, a qualquer momento está sujeito a mudança. Se segura nas verdades da palavra. Ela não muda. Escolha por ela. Escolha pela palavra. Escolha pela vida. Para que viva tu e a tua descendência. Aleluia. Aleluia. Abre comigo lá no capítulo 1 de Jonas, o verso 2. Aleluia. Deus é bom, queridos. Vamos abrir lá em Jonas. Tem Jonas na sua Bíblia. Talvez você já conheça a história. Aleluia. Olha só. No capítulo 1 de Jonas, o verso... Vamos começar do primeiro. Diz assim. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ou seja, Deus falou para ele, vai lá para Nínive, vai falar para eles lá do meu amor, porque lá está tudo uma bagunça, e eu preciso que você vá lá falar do meu amor para eles. E Jonas falou assim, vou nada. Foi para o lado contrário do que Deus mandou. Ele pagou uma passagem para ele ir para outro lugar. Sabe que às vezes a desobediência, eu até anotei aqui, quando a gente anda em desobediência, a gente financia
o nosso próprio desastre? Quando a gente anda em desobediência do que Deus nos falou para fazer, Deus já deu a escolha, escolhe, porém, a vida. E quando a gente anda em desobediência, a gente financia o nosso próprio desastre. Aí você já sabe da história, ele foi parar naquele barco, Deus enviou um vento, aí uma tempestade lá, e os marinheiros acabaram, a culpa é sua, você que está aqui no meio, você que está aqui no barco e está impedindo a gente de chegar onde a gente precisa, jogaram ele para fora do barco. Você já sabe a história que ele foi parar na barriga do peixe. Mas ele pagou. Meu Deus do céu. Escolha pela vida, querido. Escolha pela palavra, escolha pela verdade. Paulo já diferente, por conta que ele precisava estar lá diante de César. Ele entrou num barco, houve uma tempestade. Abre lá comigo no livro de Atos, no capítulo 27. Aleluia. Gente, eu sei que é sério, mas precisa ser falado. São as nossas escolhas, muda a nossa vida, gente. Muda a nossa vida. Dependendo do que você escolher hoje, vai mudar a sua vida. Dependendo da sua decisão hoje, em servir ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor, em decidir ficar em um lugar, congregar em um lugar, se posicionar, é a escolha da sua vida. É a nossa oportunidade. Aleluia. E aí, ele diz assim, Paulo diz assim, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças diante de César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Olha para você ver que coisa séria. Por conta de Paulo ter um propósito de estar lá diante de César, ninguém daquele barco ia se perder. Quem são as associações que a gente tem ouvido? Quem são as pessoas que a gente está junto, que por conta de você estar num barco com essa pessoa, esse barco não afunda? Por conta da sua decisão de estar no barco, por conta de uma visão que Deus deu a essa pessoa, você está segurando junto com ela, você não vai afundar. Aleluia. 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 Obrigado, Pai. Você pode abrir comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 33? E sabe que, pensando nessas coisas, pensando nessas verdades, pensando nas nossas escolhas, a gente não pode subestimar as associações que a gente faz. As pessoas com quem a gente anda. O pastor Edilson de Lira, ele diz assim, que a associação é igual elevador. Ou te leva para cima, ou te leva para baixo. Você nunca vai ficar no mesmo lugar. Com quem você tem se associado? Quem a gente tem ouvido? Quem a gente tem dado os nossos ouvidos? Aleluia. A palavra diz assim, não vos enganeis. Aleluia. As más conversações corrompem os bons costumes. Marcelo, você pode colocar aquela imagem da fruta? Aleluia. Ele está dizendo, não vos enganeis. A gente corre o risco da gente se enganar, de achar que está andando com a pessoa certa. Olha isso. Gente, a natureza não mente. Aleluia. Tem um ditado que diz, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. As escolhas das nossas amizades diz tudo, Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Os amigos. Com quem a gente se associa, com quem a gente começa a andar, daqui a pouco a gente está falando como essa pessoa. As escolhas com quem, as pessoas que você escolhe andar, daqui a pouco você está falando como elas, se vestindo como elas, falando como elas, crendo como elas, indo nos mesmos lugares que ela vai. E está tudo certo, daqui a pouco você está falando até mal do pastor. Meu Deus. Que sério, né? E às vezes a gente vai achando que é normal.
Estamos juntos, né, pastor? Aleluia. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, gente. Os ambientes que a gente frequenta. As pessoas com quem a gente conversa. Não subestime essas coisas, gente. Isso daí tem muita influência sobre a nossa vida. Será que a gente tem sido influenciado ou influenciador? Aleluia. Marcela, você pode colocar o vídeo para a gente, por favor? Aleluia. Eu quero passar um vídeo, ele é curtinho, mas é bem interessante porque vai falar sobre isso, sabe? O poder das associações e do ambiente. Acho que não precisa apagar, Ronaldo, acho que dá para ver. Deu certo? Não? Estamos indo? Amém. Tá bom. Quando der, você fala, então. Para a gente tomar cuidado com as nossas associações, para a gente não ficar igual às pessoas. Esse vidinho vai mostrar sobre isso. Você vai entender exatamente que chega no final do vídeo, não tem mais nada da pessoa. É tudo que ela pegou um pouquinho de cada um. Eu estou contando mesmo para que você venha entender. Já não é mais nem ela no final do vídeo. Que coisa. Sem identidade, sem saber quem é. Aleluia. E hoje a gente vai saber. Aleluia. Pode pôr então. Aleluia. Olha isso. Tem sonzinho, gente. Olha lá. Pensa, aquela ali não é você, tá bom? Amém? Vai pegando um pouquinho de cada um, ó. Ele era branquinho. Olha lá. Não subestime o poder do ambiente, gente, e das associações. Aquele ali já não era mais nem ele. Mas que você seja esse influenciador. Olha só. Que tira a pessoa dessa condição. E essa pessoa possa correr a carreira dela. Olha que bênção. Aleluia. Aleluia. São as nossas associações, gente. Quem a gente tem dado ouvido. Sabe que Maria, ela ouviu, ela deu ouvido, ela escolheu dar ouvido a um anjo. E viveu o propósito de Deus para a vida dela. Agora a Eva escolheu dar ouvido para a serpente. E aí entrou a incredulidade, a desobediência, e morte entrou em operação. A gente precisa tomar cuidado com as nossas escolhas de com quem a gente anda. Seus amigos da escola, com quem você tem andado? Você precisa. Fala para Jesus que depois você vai. Você precisa tomar cuidado com seus amigos da escola, os amigos do trabalho, o que a gente tem ouvido, o grupo do WhatsApp que a gente faz parte. Será que aquilo que tem sido enviado para nós em grupos do WhatsApp, a gente pode colocar no telão da igreja? Meu Deus. Então, hoje é o dia da gente decidir, escolher. Porque se a gente escolhe pela palavra, se a gente escolhe pela vida, se a gente tem uma vida reta diante do Senhor, às vezes as pessoas, os próprios familiares vão dizer assim, lá vai o crente. Mas na hora de pedir oração, lembra de quem? É assim, vai lembrar de você. Não, aquele ali tem uma vida reta diante do Senhor. Aquele ali, Deus responde a oração dele. Olha só, você ser conhecido por aquele que Deus responde as orações. A gente precisa ser um influenciador, gente. Na nossa casa, na escola, no trabalho. Você precisa influenciar. Você precisa ser aquele que vai ser luz. Que vai ser o sal da terra. Escolha. Escolha pela vida. Hoje eu quero que a gente saia daqui pensando, eu preciso escolher certo, eu preciso escolher a vida, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber qual é a minha identidade. Eu preciso saber com quem eu me associo, com quem eu estou andando. Faça diferente. Ande com pessoas que vão te levar para cima. Ande com pessoas que vão te levar para o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Porque existem pessoas que vão te afastar. E quanto mais a gente sai, daqui a pouco a gente já está da porta para fora.
Aleluia. Tá sério, né, gente? Tá sério. Não tem problema, creia mesmo. Aleluia. Eu não tenho problema, porque eu sei que quando a gente está sério, assim, a gente está pensando, a gente está considerando. Aleluia. Decida hoje fazer alguma coisa com as coisas que você tem ouvido aqui nesse lugar. Deus está te chamando para um tempo maior e um tempo melhor, uma nova estação, uma nova etapa. Pai, eis-me aqui. É uma frase perigosa, sabe? Não sei se você já disse ou se você já cantou. Eis-me aqui, venha e faça o que você quiser na minha vida. Será? Deus deixou o livre-arbítrio, a gente tem escolhido. E tem escolhido o quê? Tem tanta coisa que a gente precisa fazer para o Senhor. Tanta coisa. Existe um chamado que arde aí dentro de você, querido. Existe algo que Deus colocou no seu coração para que você venha cumprir. E sabe que a gente só vai ser plenamente feliz. Como diz aqui em Salmo 1, verdadeiramente feliz quando a gente estiver inserido no plano e no propósito de Deus para a nossa vida. Então escolha hoje. Dá esse passo. Dá esse primeiro passo. Às vezes, esse primeiro passo é o mais difícil. Sabe aquela história que diz... Eu anotei aqui, peraí. Velhas estradas não levam a novos caminhos. Existe um caminho novo que Deus tem para você hoje. Um caminho de decisão. De você decidir, eu quero estar inserida no plano e no propósito de Deus para a minha vida. Eu escolho hoje a vida. Eu escolho viver para o Senhor. Eu escolho cumprir o plano e o propósito que Ele tem para mim. Aleluia. Ele sabe os planos que Ele tem ao seu respeito. Em Jeremias 29:11 diz que são planos de paz e não de mal, para dar o fim que a gente deseja. Esses são os planos dele, as escolhas dele para nós. Será que a gente tem escolhido a escolha dele? Ele deu o livre-arbítrio, mas o desejo do Senhor é que a gente escolha ele. Desde a hora que a gente levanta. Desde a hora que a gente acorda. Escolher o Senhor. Escolher o que Ele tem para você. Saber e ter a certeza que quando você escolhe o que Ele tem para você é melhor do que o seu plano. O plano dele já vem perfeito. O plano dele já vem completo. Por onde você passa, você vai atrair aquilo que você precisa. Por conta de um propósito. Está fora da visão, está fora do propósito, as coisas não vão cooperar mesmo. As coisas não vão acontecer. Se a gente escolher estar fora, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com o plano. Escolhe a vida. E Deus está te dando a dica. Escolhe a vida. Escolhe servir ao Senhor. Escolhe o plano dele para você. Escolha. Marcela, você pode colocar a próxima imagem? Aquela amarelinha? Aleluia. Não. Não, gente, não tira surpresa. Vale. Isso, que não está amarelo aqui, mas não tem problema. Era só para você saber aí. Olha essa imagem. A gente gosta de trabalhar com imagem porque eu acho que fixa as coisas na nossa cabeça. Fixa as coisas na sua mente. Sabe? Ou a gente muda, ou tudo se repete. A gente vai ficar dando volta, vai ficar andando em círculo e vai colher de novo as mesmas coisas. Se a gente não está satisfeito com as nossas colheitas, que tal a gente começar a plantar coisas diferentes? Que tal a gente decidir por coisas diferentes? Que tal a gente mudar e a gente fazer coisas diferentes? Decidir hoje se posicionar. Toma uma posição. Naquilo que Deus já disse para você, e eu tenho certeza que Deus já disse. Já tem coisas aí no seu coração que você precisa fazer, que Deus já confiou para você, que Deus já disse para você. Aquilo que você precisa fazer.
E Deus não mudou. Aquilo que Ele te chamou, aquilo que Ele deu, o talento que Ele te deu é irrevogável, Ele não pega de volta. Aleluia. Sabe que lá não tira a imagem não, Marcelo, mas lá em... Quer ver? Deixa eu ver onde que eu anotei isso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 10, diz assim. Põe o versículo, Marcelo, por favor. 1 Coríntios 14, 10. É porque daí fica mais fácil para quem não trouxe Bíblia, aleluia. Que eu sei que tem Bíblia chegando para todo mundo. E glória. Várias versões. Diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Eu gosto de uma tradução que fala assim, que diz que há muitas vozes no mundo, mas nenhuma delas sem discernimento, sem entendimento. Sabe que todas as vozes que vêm para a nossa vida, todas elas têm um sentido. Todas elas têm um propósito. E o propósito dessas palavras é vir de encontro à sua mente e ao seu coração. E quais são essas palavras que a gente tem ouvido? São palavras de vida? Ou são palavras de morte? O que as pessoas têm dito para você? As pessoas, elas têm te puxado para cima ou elas têm colocado você para baixo? Dizendo que para você não vai funcionar, que para você não vai dar certo. É o sistema do mundo, não funciona para ninguém, não vai funcionar para você. Ou será que a gente tem ouvido aquelas pessoas que dizem assim, já deu certo, está tudo bem, Deus está se movendo a seu favor, as coisas estão acontecendo, as coisas vão chegar na sua mão. Todas essas vozes que a gente tem ouvido, não existe nenhuma que ela não venha em direção ao seu coração. E vem para quê? A gente é que precisa saber discernir e saber escolher que voz eu vou ouvir. Aleluia. Abre comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 10, o verso 27. Aleluia. Eita glória. 1 Samuel, capítulo 10, o verso 27. É curtinho esse versículo, diz assim, mas os filhos de Belial disseram, como poderá esse homem salvar-nos? E os desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Gente, faz assim comigo, Todas as vezes, agora pode estampar, senão você não vai ouvir. Mas todas as vezes que essas vozes vierem para te pressionar para baixo, em direção à sua mente, para colocar você para baixo, para dizer para você que não vai dar certo, para dizer para você que não vai acontecer, tampe seus ouvidos. Saul se fingiu de surdo. Essas vozes que vierem, tampa seus ouvidos. Ouça a voz da palavra, ouça a voz daqueles que vão dizer para você, está tudo bem. O seu futuro está sol. O seu futuro será brilhante. Aleluia. Nós vamos viver em triunfo. Aleluia. É isso que Deus nos convida a viver. Saul se fez de surdo. Essa precisa ser, às vezes, a nossa resposta a algumas vozes. E por conta dele ter se feito de surdo, no capítulo seguinte, a epígrafe da minha Bíblia, a epígrafe é essa letra em negrito aqui, de cima, diz assim, Saul vence os amonitas. O que a gente precisa vencer? Dependendo do que você precisa vencer, você vai precisar se fingir de surdo para algumas vozes. Dependendo do que você precisa romper, você vai precisar se fingir de surdo para algumas vozes. Aleluia. Você vai precisar peneirar o que você tem ouvido. Não dê ouvidos à incredulidade. Como está naquela imagem, ou você muda ou tudo se repete. Aleluia. E sabe que as coisas que a gente tem para viver em Deus não tem nada a ver com o nosso DNA, não tem nada a ver com o nosso passado, não tem nada a ver com a nossa família, não tem nada a ver com aquilo que a gente tem no bolso.
Essas coisas não vai definir aonde a gente precisa chegar. O que vai definir aonde a gente vai chegar são a nossa postura e as nossas escolhas. No que você tem se posicionado em acreditar. A sua posição hoje não interessa. Às vezes está levando pancada de um lado, está levando pancada do outro. Parece aquele bonecão do poço, mas você não sai dali. Ele tá fixo ali. O vento vem, aleluia, mas ele não sai dali. Aleluia. É como aquele bambu chinês. O vento pode vir. Ele vai quase que até o chão, mas ele volta. Sabe por quê? Porque aquilo que você está passando, vai passar. Deus não tem para você ficar no deserto. O que Deus tem para você é algo que Ele já te prometeu, uma terra que mana leite e mel. O propósito que Ele tem para você, o alvo. Então, fixa naquilo ali. Vá em direção àquilo que Deus tem para você. A gente precisa parar de olhar para os lados. É como as meninas tirando foto aqui, sabe que a gente precisa focar. Quando você pega uma câmera, eu faço parte da mídia também, aleluia. Mas quando a gente vai tirar foto e a gente quer pegar uma determinada pessoa, você foca naquela pessoa e não importa o que está dos lados. Então foca naquilo que Deus já disse para você. Se a gente volta a lente, a gente consegue pegar tudo em volta de novo. Mas se a gente ajusta a nossa lente, o nosso foco, a nossa visão, ficar só com aquilo que Deus já te disse, não interessa. E pode falar. Já pode dizer, pode falar no que não deu certo, no que ainda não aconteceu, no que eu ainda não vi, no que eu ainda não peguei, o que eu ainda não andei, não interessa. Você vai desfrutar sim. Se Deus já te prometeu, vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. E quando acontecer, você vai esquecer daquilo que você já viveu para trás. Quando aquilo se manifestar na sua mão, quando aquilo chegar para você, você já vai esquecer o que ficou para trás. Por conta das suas escolhas de se posicionar na verdade. A palavra é a verdade, gente. A gente não consegue separar Deus da palavra dele. Você não consegue. Deus e a palavra é um só. Então, se ele diz, está feito, eu acredito, e o resto é resto. Por isso eu falo a importância de com quem a gente se associa. Cola nas pessoas aqui que você sabe que está um pouco além. Que já pegou algumas coisas. Nossa, eu não peguei, mas eu preciso colar no fulano. Porque o fulano já está um passo à frente, eu vou colar nele e eu vou andar também. Quantas pessoas aqui, gente, para a gente se associar, que são pessoas boas. Aleluia. Que são pessoas que já pegaram essa verdade, que carrega isso no coração e que nada tira da posição. Aleluia. Se agarra a essa visão. É essa visão que Deus tem no seu coração, que Deus tem impresso no nosso coração, que vai levar a gente para o nosso destino, que vai levar a gente para o nosso propósito. Aleluia. Nada mudou do que Deus disse sobre você. Nada mudou. O pastor falou uma frase hoje de manhã lá que eu achei muito interessante, que eu anotei aqui. Quer ver? Ó? Peraí. Aleluia. Aleluia. Como Deus te vê, deve te inspirar. Como Deus te vê? Deus te vê como mais que vencedor. E a gente precisa começar a se ver assim. Aleluia. Como Ele nos vê. A situação que nós estamos passando não nos define. Aleluia. Sabe que tem 12 anos que a gente está no Verbo da Vida, nesse ministério. A gente já era cristão, mas tem 12 anos que a gente está nesse ministério. São 12 anos de escolha, de decisão, de renúncia. Sabe que para você viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida, você vai precisar renunciar a algumas coisas?
não é tão simples assim, tão fácil assim. Mas a gente pode fazer ficar simples e divertido. Não ser peso. Mas são 12 anos de escolha, de posicionamento, de direção, de ensinamento. Então, a sua escolha hoje vai te levar para o seu destino. O que você vai escolher? Se posiciona na sua escolha. Esteja firme na sua escolha. Se associe com pessoas que valem a pena. Ouça as verdades da palavra, leia, ouça as ministrações, invista em livros, investe em você, escolha, sabe, fazer com que as suas raízes estejam firmadas em algum lugar. Sabe que a gente frutifica quando a gente tem raiz? Aleluia. Eu quero te lembrar que quando Deus falou para Moisés, ele disse assim: eu já dei a terra para vocês, a terra prometida. A gente chama de terra prometida, como o pastor falou, porque Deus prometeu para eles. Mas era uma terra que Deus tinha para eles. E aí, Deus falou para Moisés: escolhe aí 12, um de cada tribo, para ir lá espiar essa terra. Aí ele escolheu 12 príncipes, ele não escolheu qualquer um. Deus falou assim: só vai lá espiar a terra. Será que a gente tem ido espiar aquilo que Deus já disse que vai nos dar? Que já deu? Aleluia. E aí, esses 12 foram espiar a terra. Moisés falou assim para ele. Deus falou: vai lá só olhar. E Moisés acrescentou, dizendo assim para ele: vai lá, vê quem está lá. Se são grandes, se são pequenos, se são muitos, se são poucos, se são gigantes, se não são, se são fracos, se são fortes. Deus não falou nada disso, falou: vai lá olhar, eu já dei, é seu. E aí eles decidiram, 12 foram lá espiar a terra, 40 dias eles ficaram lá. A gente aprende que em 11 dias para ir, 11 dias para voltar, ou seja, eles ficaram 18 no resort lá da... Não, foram 40 dias, 11 para ir e 11 para voltar, pastor. Olha o meu raciocínio. E 18 eles ficaram lá. Amém? 18 dias eles ficaram lá no resort, lá, comendo a uva, romã, figo, porque foi aquilo que eles trouxeram. Mas eles ficaram lá observando. E na volta, pensa, 12 homens conversando. Acredito que a conversa deve ter surgido com um. A Bíblia não fala, mas ó, você está vendo? Olha lá. Olha a associação, você está vendo? Você acha que jeito que a gente vai conseguir essa terra? A gente é como gafanhoto perto deles. A gente é tão pouco, eles são bastante, eles são gigantes. E vieram, acredito que no caminho, murmurando. 2 eles não conseguiram contaminar. 2 decidiram ficar firmes. Os 10 a gente não lembra mais nem o nome. Mas os 2 a gente sabe quem é. Aleluia. É esse tipo de associação que a gente precisa ter. Aleluia. Quando eles chegaram diante de Moisés e começaram a contar o cenário que eles viram lá, não, mas isso, mais aquilo outro, começaram a murmurar, contaminou o povo inteiro ali. Caleb disse assim: eia, aqui não. Se Deus já disse que vai dar, é meu. Eu escolho ficar com o que Deus disse. Ele já prometeu, é meu. E eu vou entrar. Esses a gente lembra, em Caleb tinha um espírito diferente. Ele decidiu ficar com o que Deus disse. Ele escolheu ficar com o que Deus falou. Ele e Josué foram os 2 que entraram. Nenhum dos outros entrou por conta da incredulidade, murmuração. Escolheram murmurar, escolheram se associar. Não podia ser 3, pastor? Podia. Podia ser 9 que decidiu, podia ser 8, podia ser nenhum. Mas 2 ali só que escolheram ficar com o que Deus disse. E a gente precisa escolher ficar com o que Deus já falou. Como eu disse, se associa com pessoas que vão te levar para cima. Se associa com pessoas que Deus já tem no caminho do seu propósito. Sabe que no caminho já existem pessoas que Deus vai ligar você para cumprir o plano e o propósito de Deus? Deus, ele não une pessoas. Ele une os propósitos. Você faz parte do plano e do propósito de Deus para a minha vida, aleluia.
E eu hoje faço parte do seu plano, do seu propósito. Aleluia, que coisa boa. A gente cresce, a gente avança, a gente não para. Amém? Marcelo, você pode colocar a última imagem, por favor? Aleluia. Agora você pode colocar aquela. Isso. Olha lá, gente. Essa eu quis deixar para o final. Olha, tá vendo a lagarta? Ela perguntou assim para a borboleta: você mudou? O que tomou? Decisões. E eu quero te dizer, escolhas. Aleluia. E sabe que quando a lagarta, ela é lagarta e ela está passando por aquele processo de metamorfose, ela não sabe que ela vai virar uma borboleta? Uma borboleta bonita dessa? Talvez a gente esteja nesse processo de metamorfose, de você tá virando uma borboleta. Gente, para os homens eu acho que é muito difícil ouvir isso, mas um borboleta, tô brincando. Gente, tem que rir, gente, porque tem que ser leve as coisas, sabe? Quando eu estou falando de escolhas, das nossas decisões, precisa ser leve. Porque senão a gente fica pensando assim, escolhas, decisões, vai virando um peso, e não é isso. Não é isso. Sabe que quando você escolhe cumprir esse plano e esse propósito, você tem o próprio Deus morando aí dentro de você, e é Ele que vai fazer com que fique leve, é Ele que vai fazer com que fique divertido. Aleluia. Hoje é o dia de você escolher. Eu sei que a gente já tem feito várias escolhas durante ao longo da nossa vida. Várias escolhas que a gente tem feito, a gente estando aqui. Mas a vida continua sendo de escolhas. Aonde a gente vai chegar é uma escolha nossa. Aonde a gente vai chegar em Deus é uma escolha nossa. Porque aquilo que Deus tem para nós, tá lá, ó. Mas que tal a gente começar a dar um passo de cada vez? Talvez o primeiro passo seja até o passo mais difícil. Que talvez seja o de sair de uma zona de conforto para fazer alguma coisa para o Senhor. Mas que tal dar o primeiro passo? Porque quando a gente dá esse primeiro passo, a gente consegue olhar para trás e ver que a gente já não está mais onde a gente estava. Quando você dá o próximo passo, você já vai vendo que as coisas vão ficando para trás. Assim como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um alvo, existe um propósito. Mas curte a paisagem enquanto você está no processo. Aproveita para desfrutar. Às vezes a gente fica pensando no destino final, e aí quando a gente chega, a gente nem lembra, nossa, como que foi como foi o percurso mesmo? Curte o percurso. Vai tomando as suas escolhas conforme as portas vão se abrindo para você. Coloca diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, porém, a vida. Escolhe. Escolhe. Construa a história que você quer contar. Construa a história da sua vida com as melhores escolhas. Para que depois a gente não venha se arrepender do que a gente escolheu. Você não precisa escolher sob pressão. Se alguma coisa está diante de você e você precisa escolher e a gente está se sentindo pressionado, nossa, mas o que eu vou escolher? Não escolhe, espera. Se é algo que vai definir algumas coisas na sua vida, fala ao Senhor. Ele vai te ajudar a fazer a melhor escolha. É Ele que sabe o plano e o propósito para você. É Ele que sabe os planos para a sua vida. E sabe que a palavra diz, sabe que Deus diz que são planos de paz e não de mal? Para dar o fim que você deseja. Aleluia. Que tal a gente decidir hoje ficar de pé e escolher o plano de Deus? E escolher pela vontade de Deus para nós.
que é boa, agradável, perfeita. Eu vim dizer para você que já deu tudo certo. Já deu tudo certo, não importa o que a gente está vivendo agora. Se a gente se posicionar em cumprir o plano e o propósito de Deus para a nossa vida, a gente vai chegar no nosso destino. Aleluia. A gente fez uma viagem esses dias para Campina Grande, e assim, a gente nunca tinha viajado de dia, voado de dia, né? O voo era à noite. E aí, quando o piloto, ele fala assim, né? Coloque o seu celular no modo avião. Quando você coloca o seu telefone no modo avião, você não consegue mais receber nenhuma informação do lado de fora. Você não consegue mais entrar em WhatsApp, Instagram, Facebook, você não consegue ver mais nada. Você só tem os comandos que são dados do lado de dentro, pelo piloto. Aleluia? E que tal hoje a gente colocar a nossa vida nesse modo avião da palavra, decidir e escolher pelo modo avião da palavra e ficar com o que o piloto da nossa vida está dizendo? E sabe que quando o avião ele começa a subir, ele coloca força, e o piloto ele diz assim: nós faremos uma boa viagem e nós chegaremos no nosso destino. Então eu vim aqui para dizer que você vai ter uma boa viagem, que você vai chegar no seu destino. Mas escolha pelo modo avião da palavra. E sabe que no final da pista o avião coloca mais força para que ele possa subir. Aleluia. E aí quando ele sobe, as casas, os prédios que eram os prédios mais altos, eles começam a ficar pequenos. E você decidiu, você escolheu estar naquele avião, a sua vida, você escolheu subir. E você, quando você está subindo, as coisas vão ficando pequenas. E aí aquela imagem onde o avião está acima das nuvens. E aí você começa a lembrar daquela passagem que nós estamos assentados muito acima. Muito acima. As coisas, os problemas, as circunstâncias, eles vão ficando pequenos lá embaixo. E essa é a posição que eu te convido a assentar. Lembrar que você está sentado lá, que é muito acima. Escolha voltar para aquele lugar de muito acima. Aonde as coisas não podem mais te alcançar. Aonde as coisas que estão lá embaixo ficam pequenas. Aonde os problemas, as circunstâncias, as situações, tudo ficou pequeno. E você coloca a sua vida no modo avião da palavra. E sabe que você vai ter uma boa viagem, que você vai chegar no seu destino. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Sabe que é como aquela imagem que a gente viu da borboleta? Eu sei que tem pessoas aqui hoje que precisam tomar algumas decisões, algumas escolhas. De se posicionar naquilo que Deus já disse a seu respeito. Naquilo que Deus tem para você, para a sua vida. E eu quero fazer esse convite para você. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam escolher hoje pela vida. E você não vai encontrar vida em outro lugar a não ser em Deus. Você não vai encontrar vida, a gente não vai encontrar vida, a gente não vai ser completamente feliz e satisfeito se a gente não estiver cumprindo o plano de Deus para a nossa vida. E eu convido você hoje que deseja se posicionar, escolher pela palavra, escolher cumprir o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Você que tem considerado algumas coisas, pensa em algumas coisas, eu preciso de uma igreja, eu preciso congregar, eu preciso me achar, eu preciso me encontrar. Eu sei que tem algo que Deus confiou para você. E eu sei que o corpo de Cristo precisa daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Então, se você hoje... Tem muita gente aqui que já está resolvido nas suas escolhas. Tem muita gente que aqui já está resolvido, já sabe que é borboleta, aleluia. Mas eu sei que tem gente aqui que está com uma lagarta da foto, que precisa tomar um posicionamento, que precisa tomar uma decisão e uma escolha, que eu sei que essa decisão e essa escolha vai nortear a sua vida, vai te dar um norte, vai te dar uma direção.
E eu quero convidar você para vir aqui na frente. Aleluia. Que eu quero orar por você. Você que ainda não tem certeza de algumas coisas. Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei aquilo que Deus me chamou para fazer. Você que sabe que tem um dom e um talento aí dentro de você, sabe que não é para você e que é para os outros. E quer escolher hoje cumprir o plano e o propósito de Deus para você, eu convido você a vir aqui na frente também. Aleluia. Sabe que aquilo que Deus confiou nas suas mãos é irrevogável, Ele não pega de volta. Ele te deu, a gente só precisa saber o que é. E sabe que a gente só vai conseguir descobrir exatamente aquilo que Deus nos chamou, fazendo alguma coisa para o Senhor? Porque é no servir que você vai se encontrar. É no fazer as coisas para o Senhor, com o talento que Ele colocou nas suas mãos, que é que você vai se encontrar. Aquilo que Deus confiou para você. Aleluia. Que Deus já deu para você. Aleluia. Que coisa boa, gente. Eu sei que eu fui acrescentada nessa noite. Eu quero dizer para você, assim como Jesus disse para Marta. Ele falou assim, a Maria, ela escolheu a melhor parte. Então escolha a melhor parte. Escolha servir ao Senhor. Escolha estar com Ele. Escolha Ele, escolha por Ele. Aleluia. Sabe que eu ouvi uma frase que está escrito lá no livro Qualificados, do Tony Cook. Ele não sabe quem é o autor. Não é ele, não sou eu. Queria que tivesse sido eu, mas não sou. Que diz assim, faça as suas escolhas. E as suas escolhas farão você. Aleluia. As suas escolhas vão te levar para onde você precisa ir. A sua postura em decidir pela palavra, em escolher pelo Senhor, vão te levar onde você precisa estar. Daqui a um mês, daqui a um ano, daqui 5 anos, continua posicionado. E eu sei que a gente vai estar no melhor lugar, que é no lugar que Ele deseja que a gente esteja. Amém? Aleluia. Eita glória, aleluia. Deus é bom, gente. Você foi abençoado? Fique à vontade, pode se assentar, a gente vai conversar bem rapidinho aqui. Antes de eu falar algo aqui, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quem não estava aqui domingo passado e não tomou a ceia e quer tomar hoje, levanta a mão assim, só para que a gente possa contar. 1, 2, 3, 4, 5. Daí tem as coisas lá na cozinha, você ajuda a gente, o Ronaldo, Eliette aí, tá bom? Para preparar a ceia para eles, tá bom? Eu acho que deve ter uns 10 aí, em nome de Jesus, amém? Mas deixa eu ser rápido aqui para a gente poder dar os recados e olha o que a Bíblia diz, gente. Tiago 1,16, um texto bem curto, mas muito contundente, diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos. Só isso que diz o texto. Então, se a Bíblia diz que para a gente não se enganar, é porque é possível a gente se enganar a respeito de algo. Está comigo? E aí, no verso seguinte, já vem a instrução, né, que diz, Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de mudança ou variação. Ou, em outras palavras, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Amém? Está comigo? Quantos sabem que Deus... Ele não é bom porque Ele se tornou bom no Novo Testamento ou na Nova Aliança. Deus sempre foi bom. Amém? Agora, o fato de sempre ter sido bom, não o fez ser conhecido como sempre bom. Por causa da expressão. Você pode repetir essa palavra comigo? Fala assim, expressão. Hebreus no capítulo 1, dá uma olhadinha lá, por favor. Hebreus no capítulo 1, e no verso 3, para ser mais exato, está falando de Jesus, diz assim, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, Jesus é a expressão exata de Deus, está comigo? Se Jesus é a expressão exata de Deus, tudo que veio antes de Jesus não tinha exatidão.
tinha fragmentos do que Deus era, ideias, tinham pedaços, mas a expressão exata só veio em Jesus. E se Jesus disse, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer, a Bíblia diz que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, a gente só vê Jesus realizando coisas boas. Então, essa expressão que Tiago diz, lá, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto do Pai das luzes, e aí ele mesmo já diz, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Deus sempre foi bom, mas a falta da expressão exata da sua bondade, ou de quem Ele é, fez com que as pessoas tivessem ideias manchadas a respeito do caráter e da bondade de Deus. Está comigo? Então, a falta de expressão faz com que aquela ideia ou aquele sentimento não seja totalizado, não seja entendido da forma como deveria. Está comigo? Por isso, é importante a gente entender essas coisas, porque até hoje as pessoas ainda questionam a bondade de Deus. Até hoje as pessoas ainda questionam o caráter de Deus por não conhecer quem Ele é realmente. Se a gente quiser saber como Deus é, nós precisamos olhar para as Escrituras. Ninguém hoje tem a desculpa mais de dizer, eu queria conhecer Deus. Se quiser conhecer Deus, é só olhar para a sua Bíblia. O livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, conta a história de Jesus. Depois vem o Novo Testamento todo falando a respeito da obra redentora de Cristo. Então vai contar quem realmente Deus é, porque Deus e a sua palavra, como a Maria disse, são um. Não tem como separar Deus da sua palavra. A Bíblia chega a dizer que o verbo se fez carne. Mas por que então as pessoas não conheciam Deus na sua totalidade? Pela falta da expressão, de uma expressão exata. A expressão, ela mostra, condena, expressa, lógico, ela demonstra quem a gente é, de onde a gente veio e o que a gente crê. Alguns dias atrás, a minha sogra passou mal, a gente foi lá internar ela. Eu sou de Guaratinguetá, moro lá. E aí, eu me lembro que quando a gente foi fazer a ficha dela no hospital, a moça lá, eu não sei o que eu comentei com ela, que ela disse uma frase, e aí ela condenou de onde ela é. Ela disse assim, axé. Quem já ouviu isso? Axé. E falou assim, forçou, axé. Eu falei, moça, você é de Guará, né? Ela, por que você está dizendo isso? Eu falei, porque nenhum outro lugar fala axé. Só em Guará. Tá vendo que ninguém sabe, né? Tá vendo? Quem é de Guará aqui? Levanta a mão para me saber. Só você, Maria, levanta a mão aí, você é de Guará. Não, ela nasceu em Aparecida. Aleluia, né? Por isso. Tem um animal que só tem em Guará e não tem em outro lugar. Aí, já sabe, né? Tá vendo? É cachorra. Porque lá, eu não sei por que é, tem gente que fala, como que vocês falam cachorra? É cachorra, porque não tem acento. Eu falei, eu não sei também, eu só sei que foi assim. Eu sou de lá e a gente fala cachorra. Eu não sei como é que você chama aí a mulher do cachorro, se é cachorra, cadela, sei lá, qualquer cachorra, né? Mas está tão dentro de nós, né? E essa expressão, cachorra, que quando vem a gente já fala cachorra. Não sei se não tem acento, né? Não tem, né? É cachorro ou cachorra? Quem acha que é cachorra, levanta a mão. Quem acha que é cachorra? Tá vendo? Então dá para saber de onde você é pela expressão que você tem. Tá vendo? A importância da expressão, algo que não é expresso, não tem como ser compreendido. E quando é expresso, fica claro. O livro de Tiago, no capítulo 2, também diz isso, a respeito da expressão. Olha que interessante. Tiago 2,14 diz assim. A gente fala de Guará, mas tem as expressões de Roseira e de Moreira também, viu? Só para vocês saberem, tá? Porque quem é de Roseira também fala, eco, né? E aí, né, é uma expressão igual o nordestino fala, oxe. Aí você vê, o que é oxe? Oxe é oxe. É uma expressão, oxe pode ser, nossa, que coisa boa, oxe.
Aí você não sabia, ou pode ser uma coisa ruim também. Oxe, meu pai do céu, e agora? Entendeu? Então, a expressão. E o roseirense, quem nasce em Roseira é como? Roseirense, tá vendo? O roseirense tem uma expressão que é eco, quando acontece que é igual o oxe. E dependendo da gravidade do que é, tem um eco, nego. E aí chega no final, assim, porque fica maior, né? O livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 14, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso, semelhantemente, fé salvá-lo? Essa palavra aqui, obras, quando Tiago fala, claro que ela não está falando de uma obra redentora, que é a obra perfeita de Cristo. Está comigo? Ninguém poderia pagar um preço que Jesus pagou. Ninguém poderia fazer o que ele fez. Nós tínhamos uma dívida impagável, que Jesus, que não devia nada, foi lá, só ele tinha essa condição, e pagou esse preço por nós. Então, quando o Tiago aqui fala dessa obra, ele outras traduções deixam um pouco mais claro, porque diz assim: qual de vós, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver ações correspondentes? Ou uma expressão do que você crê. Se a gente diz que tem fé, nós devemos expressar a nossa fé de alguma maneira. Está comigo? O texto continua. E aí, ele dá um exemplo. Claro que ali, esse texto, Tiago não está falando de fazer uma obra de caridade, ou tem que ter lugar para dar cesta básica, essas coisas. O contexto aqui do que ele está falando é fé. Está comigo? O contexto aqui é fé. E aí ele continua dizendo assim: se um irmão ou irmã estiverem acarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, e aí ele volta para o assunto da epístola, do que ele está falando, fé. Assim também, a fé, se não tiver obras ou ações correspondentes, por si só está morta. A nossa fé precisa ter uma ação correspondente. O próprio Deus, gente, para ser conhecido na terra, ele precisou ser expresso por alguém, e esse alguém se chama Jesus. Até antes de Jesus vir na terra e expressar como Deus é, ninguém conhecia Deus na exatidão, porque Jesus é a expressão exata. Se Jesus é a expressão exata, eu já falei e repito, qualquer outra coisa que dizia a respeito de Deus eram fragmentos de Deus, e não Deus na totalidade. Mesma coisa então, já que nós estamos falando sobre dízimos e ofertas. Eu creio que Deus é o meu provedor, eu creio que Deus, ele é o meu supridor, mas se eu não tenho uma ação correspondente a isso, minha fé é morta. Quantos creem que Deus é o Deus provedor, ou que ele é conhecido assim, né? Jeová Jireh. Já ouviram essa expressão a respeito do Deus que provê? Olha, o nosso Deus é um Deus tão provedor, tão bom, que ele é conhecido por isso. Sabia que, dependendo do que a gente faz, dependendo da maneira como a gente conduz a nossa vida, como nós nos expressamos, como nós somos conhecidos pelas nossas ações? E Deus é conhecido como o Deus que provê. Um dos nomes redentivos de Deus é Jeová Jireh, o Deus que provê. E a gente fala que crê nisso, nessa provisão sobrenatural, mas a gente não tem coragem o suficiente para devolver o que é dele de direito, que é somente 10% do que ele condicionou e nos deu condição de chegar na nossa mão. E se eu falo que eu creio, mas eu não tenho uma ação correspondente, a minha fé é morta. Tiago diz isso. Aleluia. Como a Maria disse agora sobre decisões. Não, eu decido. Mas se eu decido e não faço nada, eu não tenho uma expressão ou uma ação correspondente, a nossa decisão não valeu de nada. É a mesma coisa que não tivesse. Se a lagarta não tivesse tomado a decisão e não tivesse a obra, a expressão
de entrar naquele casulo e ficar lá, ela não se transformaria naquela esmilinguido de asa ali que parecia, né? Bota o esmilinguido de asa aqui de novo para nós ver, que eu fiquei olhando e rindo aquilo. Não parece? Olha aqui. Tomando suco de uva, amém? Aleluia. Não é vinho não que eles estão tomando. Então você, borboletão, né? Borboletão de Moreira, borboletão de Roseira, ou borboletão de Guará, aleluia. Lindão e lindona do rei. Estamos aqui diante de uma oportunidade de expressar a nossa fé naquilo que a gente crê. Scott Webb chega a dizer que presunção é o nível mais baixo de comunicação. O que é presunção? Achar que o outro sabe o que eu estou pensando ou realizando. Quem é casado aqui sabe muito bem como é que funciona esse negócio, né? Porque a expressão, quando não está clara, a gente não sabe o que fazer. Como as mulheres dizem, né? O homem, eu não sei o que acontece na cabeça do homem, às vezes, ele tem a ideia de perguntar para a esposa, né? O que você tem? O que você tem? E ela fala, nada. Qual é a expressão que ela diz? Nada. Mas tendo tudo. Agora, se coloca no lugar do homem. Poxa, a expressão diz nada, mas a cara dela diz outra. Diz tudo, né? Então, percebe que a expressão não está exata? Eu creio em Deus provedor, mas eu preciso segurar, porque eu tenho medo da falta. Eu não creio que isso se torne uma semente para que haja grandes colheitas. Aleluia. Você está pronto para fazer isso? Expressar em forma de generosidade? Aleluia. Grandes quantias vão chegar para a sua mão, eu creio. Em nome de Jesus Cristo. Eu sei porque a gente se empolga com essas coisas. Eu também fico, lógico. Eu também quero que grandes quantias cheguem na minha mão. Mas Deus espera que a gente seja, no mínimo, fiel. Porque Deus é fiel. Deus é bom. Amém? E se, como a Bíblia diz, nós devemos ser imitadores, se Ele é fiel, eu também devo ser fiel. Fiel no quê? No que chega na minha mão. Amém? Se você precisa de um envelope, pode levantar sua mão, os diáconos vão passar. Você pode fazer isso ali através da maquininha de cartão. Aleluia, com a Luciana. Se você precisar também fazer isso via Pix, está aqui, né, o CNPJ da igreja. Graças a Deus, é o CNPJ da igreja, não é o meu CNPJ, amém? Quando você fizer esse Pix aí, porque você é rico, anda com muito dinheiro, e aí não cabe nesse envelope que você vai trazer, não é na conta do pastor que você deposita, glória a Deus por isso. Na verdade, nem é na conta da igreja de Moreira César que você está depositando, é na conta da igreja de Guará ainda. Aleluia. Por isso a gente pede para que você envie o comprovante para a Luciana, porque por enquanto a gente ainda aqui não tem o CNPJ, então nós utilizamos a conta corrente da igreja de Guaratinguetá. Então precisa que você envie para ela, por favor, esse comprovante para que a gente saiba que esses recursos vão ser utilizados aqui na igreja de Moreira. Amém? Você está comigo? Você pode ficar de pé para a gente orar, e aí você vai trazer para cá seu dízimo, sua oferta com alegria, aleluia. Aí você que vai tomar a ceia depois, se você puder, pode vir aqui, ó, que a gente vai tomar a ceia nessa, aqui atrás, tá bom? Atrás do palco aqui, daí a gente vai tomar junto ali a ceia. Pai, obrigado por tua palavra que foi ministrada. A tua palavra é carregada de poder e nós cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós vamos ter a melhor semana da nossa vida. Boas notícias estão chegando, Pai, para a vida dos teus filhos. Promoção, salários aumentados. Quem precisa vender, vai vender. Quem precisa comprar, vai comprar. Coisas acontecendo, Pai. Boas notícias chegando no e-mail, no WhatsApp, de outras formas, sinal de fumaça, eu não sei. Deus pode usar de várias maneiras para nos alcançar, mas eu sei, Pai, que nós vamos ter a melhor semana da nossa vida. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, Pai, nos encoraja, nos fortalece. Pai, obrigado, Pai, porque eu sei
que a tua palavra diz que no Senhor nós temos o sim e o amém, o querer e o efetuar, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Por isso, obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o nosso campo de atuação aumenta, a nossa área de influência cresce, e a tua palavra, Pai, vai se tornar cada vez mais real para os teus filhos, porque em nome de Jesus, como nós temos confessado nesse lugar, vamos saquear o inferno e povoar o céu. Nesse lugar, Pai, nós estamos crendo que vai ser exatamente assim. Quando o grupo de louvor tocar a primeira nota, pessoas já vão ser curadas. O surdo vai ouvir, o cego vai ver, os coxos vão andar, e aos pobres, aos miseráveis, está sendo anunciado o Evangelho, e estão sendo tirados dessa condição, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Pode trazer para cá. Aleluia. Aham. Oh, aleluia. Se deixar, a gente dança. Oh, aleluia. 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 Isso. Fala isso. Deixa isso sair pela sua boca. Deixa isso se tornar uma verdade mesmo para você. Oh, aleluia. Haja o que houver, venha o que vier, Pai. Sempre, nunca vai faltar. Oh, aleluia. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Oh, aleluia. Oh, a gente é da fé, amém? Aí cantou uma musiquinha, a gente já quer dançar, já quer correr, já quer se alegrar. Sem música eu já estou querendo correr, sem música eu já estou querendo gritar, quanto mais tocando uma música dessa. Oh, aleluia. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho expectativa do meu futuro. Eu tenho expectativa de amanhã. Amanhã para mim não vai ser só mais uma segunda-feira, aquela coisa tipo, ai, nossa, tem que trabalhar. Graças a Deus que você tem um trabalho, você tem perna para chegar até lá, tem saúde divina. Aleluia, se prepara para boas notícias. Amém, gente? Esse é o espírito da fé, a gente crê e a gente fala. 2 Coríntios 4,13, segura, senão daqui a pouco a gente está pregando de novo. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso é que falei. Então, como vai ser o nosso dia amanhã, a nossa segunda-feira? A melhor de todas. Dia 22 de abril de 2024, é o dia que o Senhor fez. E amanhã, quando a gente abrir os nossos olhos, a gente vai tomar a decisão pela palavra. Então eu aconselho você, não olhe o WhatsApp amanhã cedo, olha a palavra, a primeira coisa que você tem para olhar. Ai, pastor, eu nem sei qual versículo olhar. Então olha pelo menos Salmo 23:1. Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sua segunda-feira já vai ser, top das galáxias. Amém? Quinta-feira a gente está de volta às 8 da noite com o nosso culto. Convide pessoas, não falte. Domingo que vem, Fortalecendo a Visão, lá em Guaratinguetá, às 9 da manhã. Você sempre está super convidado. Depois a gente está de volta no nosso culto da família, às 18 horas. Não falte, convide pessoas mesmo. Eu preciso, depois que a gente tomar a ceia aqui, rapidinho, conversar com o grupo de louvor aqui nesse canto, tá bom? Vai ser bem rapidinho, em nome de Jesus Cristo. E aí, a gente tem ali no fundo também o brigadeiro da Selma. Não sei nem se tem ainda mais, porque quando a gente postou no grupo lá, eu vi, eu quero 7, eu quero 8, eu quero 10. Eu vi até a Lavínia falando, vó, eu quero. Eu falei, olha, usando, aleluia, desse grau de parentesco para se aproximar ali, mas tá certo, glória a Deus, né? Você é filho, aleluia. Você é filho de Deus, você pode usar desse grau de parentesco para se aproximar do melhor. Amém? Mas está ali no fundo, pode procurar a Selma. R$1 o brigadeiro e R$1,50 aquele um que tem, como é que chama? Confete. Tá certo, Selma, é isso? A arrecadação desses brigadeiros é para o pagamento, né, de tanta coisa. A gente começou fazendo para pagar as telhas, agora a gente paga ar-condicionado, paga a telha, paga som mesmo. Nossa, eu vou te dizer, tem tanta coisa para pagar, que eu já estou pagando um sapo para o diabo, já dizendo, rapaz, você está perdido, viu? Em nome de Jesus.